Graça e paz a todos, amém? Enfim, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Desde sexta-feira nós estávamos ali, né, no Colégio Bilac, onde eu passei parte da minha infância também, adolescência, juventude. Para mim é um prazer também estar nessa igreja, uma igreja que, não exatamente aqui, mas lá, mais para o centro, foi onde eu comecei os primeiros passos na fé cristã. Eu sou filho dessa igreja. Para quem não me conhece, os novos membros aí, pode perguntar para os mais experientes. As crianças, vamos descer para o culto infantil. Isso, pode descer, as crianças vão ter culto hoje. Enfim, os mais experientes me conhecem e eu pude no acampamento revê-los, alguns, emoção total no meu coração e abraçá-los e ver uma nova geração. Estou vendo aqui um monte de gente, assim, tudo de Deus. E ver a geração que veio depois, ser uma bênção. E fantástico, eu sei que muitos não me conhecem, mas eu estou aqui para ser uma bênção na vida de vocês, amém? Abra sua Bíblia na epístola de Paulo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Me parece que a igreja nesses dias comemora 16 anos desse templo, né? Nesse local, né? 16 anos, gente do céu. É um filho adolescente. Primeira Coríntios, capítulo 1 mesmo. Capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. E nós vamos destacar um ou dois versículos, desses versículos que estão aí dispostos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 ao 17, correto? Aqui a gente começa a entender o início dessa igreja lá na cidade de Corinto. Paulo escreve para uma igreja que ele não tinha nunca visitado. Ele escreve para uma igreja que ele não tinha visitado ainda. Mas sabia dos problemas que aconteciam naquela igreja. E entendia que aquela igreja, naquele contexto difícil, improvável, nasceria uma igreja ali. Isso mostra que, seja onde for, o evangelho, ele pode entrar, ele vai entrar e vai se estabelecer. E ele vai formar uma igreja, amém? Aonde tiver ser humano, pessoas, o evangelho é uma possibilidade ali, acontece, tem desejo de acontecer, porque o evangelho veio para salvar, amém? Então, na cidade de Corinto, havia um contexto muito difícil, depois eu vou comentar com vocês. E Paulo escreve para essa comunidade ali. Aliás, quero deixar claro, Paulo escreve para cristãos, correto? Essa carta não é para não cristãos. Toda exortação, toda comunicação, toda ensino, toda bronca de Paulo aqui é para nós, os cristãos. Então, em algum momento que você vai se identificar, eu e você, em algum momento essa palavra vai te exortar, te chamar a atenção. Então eu quero que você fique atento. Primeiro versículo diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Olha que interessante, o chamado não depende de você, depende de Deus, correto? O chamado não depende de você, depende de Deus. É Deus que te chama. Kalel, a palavra para chamado aqui no grego. Kalel, vocês lembram de Kalel no Superman? Quem lembra aqui? Qual era a função de Kalel? Quando ele estava lá em Krypton, sei lá, a cidade lá, é isso? Os mais antigos aí me ajudam aí. Não é isso? Ele era Kalel, depois ele virou Clark Kent, não é?
aquele ceguinho, não é verdade? Mas era o super-homem. Kalel era o nome dele. Kalel é o escolhido, o chamado, o vocacionado. Olha que interessante, você acha que não tem uma teologia messiânica aí? Os americanos gostam disso, não é verdade? Engraçado que eles levantam Kalel, o Superman, para se tornar Superman, super-homem. Tem um Kalel aqui? Tem Kalel aqui? É você? Gente, nós temos o super-homem no nosso meio. E nós não sabemos. Caramba! Depois você dá uma voada com a gente aí. Vocacionado. Mas vamos lá. Kalel, chamado, escolhido, vocacionado. O que tem uma história, uma responsabilidade para fazer, para executar. Olha que interessante, só que Kalel, ele é escolhido, é mandado para a terra numa bola lá de fogo, cai, sai peladinho, aparece para um casal lá no meio da fazenda, e aí esse casal assume a paternidade e maternidade dessa criança e começa a crescer e vê que a criança é diferente. E ele começa a viver já e não sabe o poder que ele tem. Olha só, quando você é chamado, Deus te dá poder para acontecer do jeito que Ele quer, amém? É isso que Deus faz. Só que ele estranha tudo isso, ele começa a desenvolver uma força, uma velocidade. Quem lembra dos primeiros filmes aí do Superman sabe que ele vai desenvolvendo os dons que ele tem e de repente ele é o Superman. Interessante que ele só salva os Estados Unidos, né? Ele nunca veio aqui para Ibiporã. Só que ele está no nosso meio hoje. Está aqui hoje, ele veio para nos salvar. Irmãos, eu estou brincando com vocês. Mas é verdade, a palavra aqui é Kalel. Kalel. Escolhido, chamado. Deus escolheu Paulo para uma missão, amém? E foi pela vontade de Deus, não a vontade de Paulo, amém? Quem sabe da conversão de Paulo sabe muito bem o que nós estamos falando. Paulo não queria pregar o evangelho, não tinha interesse com o evangelho. Aliás, ele ia contra o evangelho, ele estava atrás das pessoas para eliminar as pessoas que se diziam do caminho, que eram os discípulos de Jesus. E Jesus interviu ali, barrou a caminhada de Paulo, o escolheu, apareceu para ele, falou assim: ó, você vai ser vaso escolhido nas minhas mãos, para estar diante de reis, tronos, e importa que você sofra muito por causa do meu nome. A gente quer estar na frente de rei, de trono, que é a coisa bonita das missões, mas a gente não quer sofrer. Escolhido para sofrer, chamado para sofrer, mas é um sofrimento que tem significado, amém? Faz parte do processo. Por isso que não é à toa que Jesus fala assim: olha, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Se você está sofrendo por conta da verdade do evangelho, você está na de Deus. Você está dentro do projeto. Você está dentro do projeto. Se você está sofrendo com significado, você está dentro do projeto. Vamos lá. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo, enviado de Jesus Cristo. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está lá em Ibiporã. Tem uma igreja aqui? De Deus, tem? Olha só, essa igreja aqui foi chamada para ser isso aqui, ó. Aos santificados em Cristo Jesus, amém? Separados em Cristo Jesus. Essa palavra aqui, ó, é periúsos, peri de círculo, e os cios de dentro do círculo, exclusivos. Tem que ser dentro de Cristo, porque fora de Cristo não há salvação, fora de Cristo não há igreja, fora de Cristo não há santificação, fora de Cristo não há santidade. Vocês entendem isso? Somente em Cristo é possível me santificar, ou ser santificado pelo Espírito. Em Cristo Jesus, a ideia é de dentro. Chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja foi chamada para ser santa e invocar o nome do Senhor, amém? Você foi chamado para invocar o nome do Senhor. Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E começa agora o que é comum, característico nas cartas de Paulo, agradecimentos por essa igreja e admiração. Olha só, admiração por uma igreja. Quando o pastor Clóvis me falou, e o pastor Romeu também comentou com ele, que me falou sobre
esses dias estar comemorando a aniversário desse local, mais um ano, né, de vida. Que bênção! Eu me lembro da construção. Eu estava ainda aqui em Biporã, em Londrina, e me lembro da construção, da mudança, e vendo hoje, nesses anos, que bênção saber que é uma das maiores igrejas que nós temos, das igrejas presbiterianas do Brasil. Espaço Esperança, aqui em Dourados, é uma das maiores igrejas. E Biporã, e quem fala assim, você é de onde? Biporã. Onde que é isso? Eu fui para Brasília, o pessoal perguntou, mas o que é isso? Né? Não, eu sou de Biporã, do lado de Londrina. Ibi, terra, Porã bonita. Muito orgulho. E aqui, pensando nisso, no aniversário da igreja, ou da construção da igreja, eu falei assim, que bênção foi possível construir, acontecer. Só que isso aqui não vai para o céu, correto? Amém? Isso aqui não vai subir. Essa nave não sobe. O que sobe é os que estão dentro dela, amém? E essa igreja é você, amém? Essa igreja é você. A coisa mais importante que acontece aqui dentro é o culto que se dá com pessoas que reconhecem o Senhor Jesus Cristo, amém? É isso. São pessoas convertidas, alcançadas pelo Evangelho, que entenderam o Evangelho, estão se esforçando, obedecendo, custa o que custar, estão obedecendo, entendendo o princípio da obediência, porque a obediência guarda a mim, guarda você. Não é o templo que obedece, é você que obedece. Aliás, o templo não sai do lugar, você que vai embora daqui. Jesus não fica aqui, você tem que levar Jesus para sua casa. Então, mais do que o templo, o aniversário são de todos vocês que compõem essa igreja, amém? De todos aqueles que de alguma forma cooperaram para a construção disso aqui. Mas sobretudo a construção do caráter de todas as pessoas que estão aqui em nome do Senhor Jesus. Porque é isso que Deus está interessado, a construção da sua casa, que é o seu coração. A construção do teu caráter. E olha, pensa numa construção que dá trabalho, você, que até hoje está dando trabalho e está incompleto. Aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la, então está incompleto. Nós temos aqui muitas coisas boas, ar-condicionado, é de Deus. Microfone bom, telão, luzes, olha que coisa bonita. Quais são as luzes, os ar-condicionados, as belezas que estão dentro de você? Que Deus conseguiu construir, embelezar. Será que Deus está sendo o decorador do seu coração? Será que Ele está conseguindo instalar algumas coisas dentro de você? Você está cooperando com Ele? Você está deixando, permitindo que Ele trate você, decore você por dentro? A igreja de Corinto é uma igreja difícil. Como eu falei, nasceu de uma situação improvável. Era uma cidade promíscua, pagã, idólatra. Uma cidade que vivia na prostituição. Era uma cidade portuária que a todo momento chegavam navios de fora para se instalar lá. E tinham vários turistas ali, ou melhor, guias turísticos que ficavam esperando. E eu vou explicar para a galera aí que eu não expliquei porque que Coríntios não é de Deus. Lembra? Eu não expliquei para vocês, hoje eu vou explicar porque que Coríntios não é de Deus. Desculpa os corintianos aí. Os guias turísticos ficavam ali, esperando a embarcação chegar. Os estrangeiros que vinham, principalmente os homens, os guias turísticos chegavam e falavam, e aí, vamos corintianestai? Corintianestai? E essa palavra corintianestai dizia assim, vamos corintianizar? A ideia de vamos dar uma volta por Corinto. Vamos descobrir as belas coisas que se oferecem ali. Então os guias turísticos pegavam você, ia lá. Imagina um cristão chegando lá, sendo convidado por um guia turístico desse. E sendo levado para dar um tour pela cidade de Corinto. E passava por alguns pubs, algumas boatinhas.
e chegava lá no templo, onde tinha 1000 prostitutas disponíveis para você se engraçar com elas, oferecer uma carne, queimar uma carne lá, fazer um churrasco e ainda ter relação sexual com essa prostituta, para prestar um culto a Deus. Sabe o que significa Corinthianestai? Ir para o diabo. Coríntia de Deus? Fazer o que a carne gosta, fazer o que o diabo gosta. Literalmente isso é o que eles tinham. É claro que tem nada a ver com Coríntios. Tem nada a ver. Mas existia essa expressão. E a igreja nasce nesse contexto, de pessoas que tinham esse trajeto todos os dias e promovia isso. Só que um dia, saturados por isso, chega uma hora que não dá mais. E quem já viveu essa realidade sabe, chega uma hora que não dá mais para viver escravo da droga, da mentira, da prostituição, do roubo, do engano, não dá mais. Chega uma hora que alguém tem que dizer alguma coisa boa para me salvar, e essa coisa boa é o Evangelho. É o Evangelho, sempre é o Evangelho, a boa notícia. O Evangelho chega lá, e quando chega lá, começa a haver reuniões com esses irmãos, e esses irmãos começam a se reunir, chega até Paulo a notícia, Paulo começa a escrever para esses irmãos. E aí forma uma igreja de pessoas que estavam acostumadas a viver uma vida irregular, dissoluta, presta atenção. Pessoas que já eram cristãs, mas que viviam uma vida, ainda estavam se libertando, é como nós, eu e você. Somos crentes há um bom tempo, sou pastor, você é diácono, você é presbítero, você é pastor, você é pai, ainda tem muita coisa para acontecer na minha e na sua vida. Tem crises, tem vícios, tem dificuldades, tem traumas, e essa igreja aqui, cheia de traumas, cheia de vícios, que Deus entra para formar, para salvar pecadores como eu e você. Amém? Eu e você estamos incluídos aqui. Nós somos esses aqui. E sabe o que Paulo fala para essa igreja? Fala exatamente isso aqui, ó. Sempre dou graças a Deus, ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Olha só, a propósito da sua graça, a graça de Deus viria no tempo certo para alcançar aquele povo desgraçado, literalmente, promíscuo, dissoluto. Quando se trata dos propósitos de Deus, não tem conversa, porque tem propósito, as coisas vão acontecer. A palavra propósito ali é próteses no grego. Quem é dentista aqui, ou fisioterapeuta, médico ortopedista, sabe o que eu estou falando? Próteses, antes, teses, lugar, de status, pró-status, antes, pósito, de depósito, lugar. Na visão de Deus, soberana de Deus, Deus tinha antes um lugar para essa igreja acontecer ali em Corinto. Deus tinha antes um lugar para aqueles irmãos que eram promíscuos, que no tempo certo o evangelho chegou e iria salvá-los. Entende isso? Quando você fala que você tem um propósito, que Deus tem um propósito na tua vida, você está dizendo em outras palavras, que Deus viu antes um lugar para a minha vida acontecer nesta cidade. E você veio hoje aqui, porque Deus tinha antes um lugar para você nesse culto, em nome de Jesus. E Deus tinha para mim antes um lugar, hoje, dia 10 de setembro, 9 de setembro, para voltar depois de 5 anos aqui. Eu lembro a última vez, foi mais ou menos 5 anos. E estou aqui, a propósito de Deus. Porque Deus tinha antes um lugar para mim, hoje aqui, amém? Próteses, antes um lugar. Por que prótese? Antes um lugar. Quando quebra o teu dente, o que você faz? Você vai no dentista. Antes você faz a moldura, não faz antes? A moldura vai mostrar a falha que está no teu dente. Depois você volta lá, ou você manda alguém para buscar para você, colocar a prótese. Vai lá para mim, coloca a prótese para mim. Não serve, porque o propósito é teu. Tá? O teu dente que está quebrado. Você que fez a moldura, então você volta lá
para colocar depois, no lugar, aquilo que antes você fez, a moldura. Aí a dentista vai lá e coloca para você a voltar a ter um sorriso bonito. Igreja que não tem propósito, fica banguela. É uma igreja que falha, não mostra beleza, está cheio de igreja por aí banguela. Não consegue nem sorrir porque tem vergonha de si mesmo. Tem irmão dando risada aí. Tem irmão banguela por aí. Vocês entendem isso? Vocês estão entendendo a mensagem? Estão entendendo isso? Vamos pensar que essa igreja tinha propósito, tinha antes um lugar na visão de Deus para estar nesse bairro, sair do centro para vir para cá, amém? Eu acho que muitos reclamaram disso. Pô, vou sair lá do centro, vou vir para cá, muito longe, mas veio, se acostumou com o trajeto, está aqui, está acontecendo, está sendo uma benção. Vamos lá, prossegue aí. Essa igreja tinha propósito na visão de Deus. Verso 5, porque em tudo, olha só, essa igreja aí, ó, em tudo fostes enriquecidos nele, em Jesus, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Olha só, uma igreja que tem palavra, uma igreja que tem entendimento, uma igreja que tem testemunho. E aí, eu não sei quem pode falar aqui do que vocês ouvem de fora, dos de fora, nessa cidade, sobre os teus irmãos em Cristo que são dessa igreja. Eu estou em Marília e é uma pena que algumas vezes nós encontramos certos irmãos que não nos conhecem como pastor e você cita o nome de uma pessoa e fala, mas esse é membro da sua igreja? Já entendeu o que quer dizer, né? Ele é uma bênção. Poucas vezes a gente ouve isso. E aí você fica assim, se eu falar que eu sou pastor, estou ferrado. Por que o pastor não sabe disso? Não dá uma bronca nesse membro. E a gente ouve isso porque não há testemunho. Porque não há vida, não há palavra, não há conhecimento, não há testemunho. Quem não vive a palavra, não tem entendimento dela, não pode testemunhar. Entende isso? Uma igreja que tem isso, está preparada para sair e ser igreja de fato, preparada para fora, chamada para fora. E aí, irmãos, não depende só do pastor, de um conselho, de alguns líderes. É você mãe de família, é você pai de família, é você filho que entende as coisas para fazer as coisas erradas e tem que entender as coisas para fazer as coisas certas. Depende de você também, e só de você, a responsabilidade de ler a palavra, de buscar entendimento dessa palavra, e de testemunhar essa vida, na sua vida para os outros, correto? Correto, irmãos? Responsabilidade tua, ninguém vai ler por você, a não ser os que não sabem ler. Olha o testemunho que havia naquela igreja, naquele contexto de promiscuidade, de paganismo, de idolatria. Eu não sei se você gostaria de ser missionário num lugar desse. Talvez você quisesse ir para Las Vegas, Beverly Hills, Cancún. Mas esse foi o lugar que Deus quis, porque Deus tinha o quê? Antes um lugar, próteses, propósito para acontecer naquele ambiente, amém? É o resultado, sabe do que, irmãos? De muitas famílias que até então, há 20 e poucos anos atrás ou mais, não existia nessa igreja. Hoje existem porque o evangelho chegou até você. Se você perguntasse aqui de muitas famílias que chegaram depois, o evangelho chegou até vocês, porque Deus tinha propósito na família de vocês. Hoje vocês estão aqui lutando, perseverando, obedecendo, continuando, sustentando, querendo, se esforçando para crer, obedecendo, persistindo, estão aqui. Continuando, verso 7, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que tinha dons, que tinha a revelação
do Senhor Jesus. Verso 8, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, um evangelho que vai guardá-los até o fim. Olha o poder de Deus. A boa notícia é que Deus entrou naquelas vidas para ir até o fim com eles. Quando parece que depende da gente, depende sim da nossa obediência, mas Deus é muito mais poderoso para preservar você nessa caminhada, amém? Quantas vezes você, no meio da caminhada, quis desistir, Deus não deixou, e você nem percebeu? Veio o irmão, trouxe uma palavra para você, veio uma música, veio uma carta, veio uma mensagem, e Deus dizendo assim: olha, eu estou ligado em você, eu sei que você está passando, eu te amo, continua. Amém? É isso que Deus está falando. Verso 9, fiel é Deus, pelo qual foste o quê? Chamados, escolhidos, a comunidade, a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que Paulo fala de uma forma tão segura a respeito dessa igreja? Porque, olha, para salvar aquele povo, naquele contexto, só Jesus mesmo. Eu tenho que ir lá, não para brincar com eles, porque Jesus não brinca com ninguém, Ele vai lá para salvar. Porque você tinha um povo para ser ignorado, dispensado, era esse povo aqui. Só que Deus resolve salvar. Deus resolve salvar. E aí, olha só o que acontece. Essa comunidade aqui está com problema. Verso 10. Rogo-vos, essa palavra aqui é parakaleo, no grego. Para, de ao lado. Kaleo, chamado para estar ao lado. A mesma palavra paracletos, consolador, sobre o Espírito Santo. A mesma palavra, chamado para estar ao lado. É uma palavra que significa assim, ó, eu estou convocando vocês para estarem do meu lado. Ele faz uma convocação para aqueles que um dia foram perversos, promíscuos, prostitutos, prostitutas, idólatras, pagãos. Venham para cá, se coloquem do meu lado. Eu tenho uma notícia para vocês. Convocação, no verso 10. Vocês estão sendo convocados, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E olha que interessante, a convocação é em nome do Senhor Jesus Cristo, não é em nome de qualquer pessoa. Então a coisa é séria. Para quê? Por que Ele convoca aquele povo? Para alguma coisa que, a princípio, deve estar acontecendo alguma coisa de errada. E por isso a convocação é séria. Venham em nome do Senhor Jesus. Então a autoridade de Paulo aqui era porque havia o nome do Senhor Jesus. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma, gente, falar a mesma coisa. Porque talvez aquela comunidade não está falando a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que a contenda entre vós, olha aqui, me parece que isso não é uma realidade no nosso meio, parece, mas com certeza, há briga no nosso meio, algumas pequenas fissuras, divisões, alguns não falam a mesma coisa, e a realidade é essa aqui, ó, a palavra falando para uma igreja que não é estrutura física, porque isso aqui é inanimado. Está falando para a gente que pensa, que pode ver, que se relaciona, que fala, que se comunica, que pensa, que deseja, tem necessidade. Está falando para pessoas. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contenda entre vós. Agora há pouco nós ouvimos coisas boas dessa comunidade. Agora há pouco Paulo falou do verso 4 ao verso 9, tudo aquilo que em Cristo Jesus é possível para eles. Acabou de dizer, olha, tudo isso, se for cumprido, obedecido, entendido, crido, se houver obediência entre vocês, possivelmente vocês não vão estar divididos, não haverá contenda entre vocês. Só que o problema é que tinha isso.
Paulo começa devagar, para depois agora denunciar. Denunciar uma realidade que os podia dividir. Estou ouvindo que há divisão entre vocês e contenda entre vocês. Verso 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças ao meu Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Irmãos, os mais experientes aqui sabe quantas vezes nós já ouvimos de igrejas que foram divididas, não é verdade? Certo, irmão? Isso aqui, há muito tempo. Aliás, eu nasci ouvindo isso. Isso é uma possibilidade. Quando se trata de pecadores como nós, isso é possível. Começa devagar. Geralmente começa na mente. Não é à toa que a palavra diz assim, olha, capacete da salvação. As divisões começam aqui, duas visões. Acontece exatamente na parte central, onde você vê as coisas e não concorda com ninguém. Onde você pensa diferente do outro, porque não concorda com o outro, você não se dispõe. Não é isso? As divisões são isso, duas visões. Não falo a mesma coisa, fico dividido. Batizei também a casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Amém? Feche seus olhos. Pai bendito, esta é a tua palavra. Peço que, Pai, o Senhor fale conosco, porque o que interessa aqui são as vidas que estão aqui, em nome do Senhor Jesus. Vidas que se movimentam, que acontecem, têm desejo, necessidade. Pai, é para famílias inteiras aqui, pessoas individualmente, que precisam de uma palavra de conforto, de exortação, de alguma forma, fala ao espírito, à alma do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Acertando-nos uns aos outros. Acertando-nos uns aos outros. É o tema da nossa pregação. A ideia do contexto aqui, quando Paulo escreve isso, ele já começa a escrever para uma igreja que era muito abençoada com os dons. Porém, olha aqui para mim, presta atenção. Ela só tinha um problema, ou vários problemas. Por conta desse problema, abria-se outras possibilidades de crise, que era a questão da carnalidade. No livro de Corinto, a gente pode pensar na mensagem do homem natural, o homem que não tem Deus, o homem que não quer Deus, não tem interesse com Deus, não quer Deus, não sabe que Deus existe, até sabe que porque os outros falam, mas não tem interesse, não tem inclinação para Deus, não quer Deus, não tem interesse, é indiferente. O homem natural, capítulo 2 vai dizer isso. O homem natural não aceita as coisas de Deus, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Mas há aqueles que um dia confessaram Jesus, mas não cresceram. Cresceram como crianças, receberam Jesus como crianças. Eram adultos, mas eram crianças novos na fé. Mas continuaram crianças e achavam que podiam viver a mesma vida que vivia. São chamados de homens carnais, crente carnal. E está cheio de crente carnal dentro da igreja, que acha que pode viver do mesmo jeito que vivia antes. E existe a possibilidade do homem espiritual. O homem que vive pela fé, o homem que obedece, o homem que sofre, mas obedece, persevera, luta. O homem que não quer Deus, o homem que foi convertido, mas acha que quer viver, pode viver nessa dividindo carne por aqui, não dá. E o homem espiritual que se esforça para isso.
Por conta destes, dos carnais, é que a gente entende que Paulo, no verso 10, diz assim, ó, eu convoco vocês, irmãos, em nome de Jesus, que a coisa é séria. Se continuar desse jeito, a igreja vai se dividir. Que faleis todos a mesma coisa. A palavra falar aqui, no grego, é lego. Essa palavra lego, ela significa exatamente a palavra de uma mãe que faz uma criança dormir. No meio de uma confusão, no meio de uma discussão, no meio de tanta tensão, alguém tem que se levantar e falar alguma coisa para que todos atentem para isso, para todo mundo falar a mesma coisa. É como se uma mãe, no meio de uma bagunça dos filhos, falasse uma palavra e que pudesse chamar a atenção deles para dizer assim, olha, vão todos agora para os seus quartos e vão dormir. Exatamente isso que Paulo está dizendo. Lego é uma palavra de descanso. É alguém que no meio de uma discussão fala uma palavra de uma forma branda e começa a acalmar a tensão. Porque não havia o mesmo discurso naquela igreja. E a gente vai levando a nossa vida espiritual como comunidade, achando que pode viver um no canto, o outro no outro. E a gente não vê as brechas, as fissuras que causam isso numa igreja, porque nós não conseguimos resolver problemas dentro da igreja. Presta atenção, há uma geração, e os mais antigos sabem disso que eu estou falando. Eu dou graças a Deus porque eu tenho uma mãe que me ensinou desde pequeno, nessa igreja, outros irmãos que me ensinaram com professores nessa igreja, sobre a palavra de Deus, me ensinaram a sondar o coração, a pedir perdão, porque o pedir perdão é um princípio que me protege e protege o meu casamento. Quando eu fico da vida com minha esposa, a gente vai para o quarto discutir a situação. Tem situações que demoram 2, 3 dias para serem resolvidas, mas a gente entra no quarto, conversa, trata tudo. Não pode faltar o perdão. O meu casamento está firme até hoje, porque esse princípio, e vou dizer para os irmãos, antes de eu casar com ela, no noivado eu falei, Thaís, é o seguinte, no nosso namoro, presta atenção. Nós vamos estabelecer o seguinte, no nosso namoro, nosso noivado, nosso casamento. Tudo a gente vai resolver conversando e resolvendo com perdão. Ela topou, ela entendeu, eu entendi. E meu casamento acontece pela fé até hoje. Presta atenção, muitos casamentos não dão certo porque falta perdão. Eles não falam a mesma coisa. Um fala uma coisa, outro fala outra, mas não entende a palavra que vem de Deus para os dois disserem ou falarem a mesma coisa. Quando Deus está falando assim, perdão, estão discutindo perdão, e não ouve a voz de Deus, que o perdão resolve o problema. Uma geração que se perdeu, que não cumpre, não sabe, não foi ensinada pelos pais, que quer continuar sendo igreja, forma a igreja, cresce, faz crescer a igreja, mas não cresce espiritualmente. E está sofrendo no casamento, sofrendo com o pai, sofrendo com a mãe, com os filhos, porque não tem coragem de enfrentar situações para conversar mesmo, a duras penas. Vamos entrar no quarto, vamos conversar. A vontade é de matar. Mas Deus dá graça. A gente pede perdão, a gente chora depois. E vem uma paz. Depois vem o abraço, o beijo, aí só Deus sabe. Mas acontece perdão. A gente esqueceu, a gente lembra, a gente confia mais nos remédios do que na palavra de Deus. Presta atenção. Você com dor de cabeça, você naturalmente ou tem na bolsa, ou vai na farmácia, vai lá, compra, automaticamente você compra. Aí pergunta o valor, original é tanto, está muito caro, tem genérico? Tem, metade do valor, né, ou menos, eu quero esse.
Aí se pergunta, tem o mesmo princípio ativo? O farmacêutico fala, tem. Então, você paga menos, tem mesmo princípio ativo, o que vale é o princípio ativo, não é? É o que vai resolver o problema, não é, irmãos? Não é isso? Presta atenção, o princípio ativo não é o que resolve o problema da tua dor de cabeça? Não é isso? Não é isso? É a substância que está lá, é o que resolve o problema da tua dor de cabeça. E você vai lá, paga, se esforça, sai de casa, pega o carro, vai, faz tudo isso naturalmente, sem esforço nenhum, porque a dor está na tua cabeça, não está na minha. E você vai lá, nem ora, já toma um remédio, já sai rebolando ainda. E resolve, pior que resolve. Só que, presta atenção, por que na palavra não? A palavra, não existe uma palavra genérica, existe uma palavra original que é a palavra de Deus, amém? Você não sabe que existe um princípio, a palavra é princípio. E também tem princípio ativo, como perdão, reconciliação. Quando você cumpre a duras penas, está doendo um relacionamento dentro de você, no seu coração, com o seu cônjuge, você não se coloca para buscar de Deus, invocar esse princípio no meio para resolver problemas. Aí o que você faz? Você despreza isso. Você não quer isso. E você não viveu isso, não aprendeu isso, e não está nem aí para os teus filhos. Gostaria que vocês ficassem uma semana comigo em casa. Para vocês verem como eu educo com meus filhos. Vocês vão se escandalizar. Porque eu entendi que se eu não ensinar, o mundo vai ensinar do jeito dele. E depois ninguém segura. Uma criança de 3 anos, relutando, chorando, esperneando porque não quer perdoar, essa é a minha filha. Você vai aprender a perdoar, sair agora do teu lugar, vai pedir perdão para o seu irmão. Não interessa, vai pedir perdão para o seu irmão. Os psicólogos de plantão não tem problema com isso. Isso é palavra de Deus, princípio que vai salvar essa criança. E vai salvar o casamento dela, a família dela. E a gente não fala a mesma coisa. Porque a gente pega o que a gente quer ouvir. A gente não quer a palavra de Deus entrando no nosso meio, nos nossos relacionamentos. Porque isso resolve. Você quer ver a tua família feliz? Perdoa o teu próximo. Converse com o seu cônjuge. Abra um diálogo verdadeiro. Para de acumular débito na tua mente e na mente dela. Por isso quando explode, explode mesmo. Ninguém aguenta mais. Essa comunidade aqui possivelmente está vivendo isso. Entre eles, irmãos em Cristo e possivelmente famílias. Que faleis a mesma coisa. Quem é que tem uma palavra branda que possa acalmar e fazer com que todos possam estar em paz para dormir? Quem é que pode falar isso? Quem conhece a palavra? Quem está afim de gerar uma mudança nessa geração? Porque eu decidi na minha vida, na minha família, pelo menos em casa, aqui não vai acontecer isso. Por isso que você pode se escandalizar. Faleis a mesma coisa, e que não haja entre vós esquismas, divisões, fissuras. Porque a divisão fissura a sua mente. A mentira fissura a sua mente. A palavra para mentira no hebraico é sheker. Significa destruir o círculo da mente. As mentiras são tudo aquilo que eu acho, que eu posso, pode parecer coerente, mas não tem nada a ver com a palavra que fala a verdade, que resolve o problema. E a gente sempre quer ganhar na discussão. E a mentira vem dizendo que é verdade e nunca pode ser. E vem destruindo, fissurando a sua mente. Porque há divisões. E a divisão está aqui, na mente. Por isso que ela destrói a mente. Se a gente olha para a palavra, entende que ela é o que resolve, porque ela tem um princípio poderoso espiritual, então eu quero cumprir isso na minha vida. Eu vou me esforçar para isso. Eu quero viver isso primeiro, eu viver isso. Eu quero viver com a minha esposa, com os meus filhos, e me esforçar para isso. Porque essa é a minha responsabilidade, mais do que ser pastor.
E a autoridade que eu tenho lá na minha igreja é porque primeiro eu estou sendo pai, primeiro eu estou sendo esposo, eu estou sendo servo, eu estou sendo discípulo, eu estou sendo filho, dentro da minha casa. E isso faz uma diferença, isso faz toda a diferença. Aí, quando eu chego na igreja, eu posso dizer com autoridade que tem acontecido isso na minha família, porque eles estão vendo isso acontecer. Porque os feedbacks vêm, os testemunhos vêm. Na hora que precisa tratar problema interno, ninguém quer tratar. Esses dias atrás chegou um filho de um cara bilionário da nossa igreja. Bilionário, vocês não têm noção desse cara. Nunca vi na igreja esse filho. Chegou para mim, ligou na outra segunda-feira na minha folga. Pastor, está acontecendo isso. Eu falei, irmão, esse problema já era antigo? Era, pastor, então o problema é seu. Por que você não resolveu antes? Por que você está falando isso para mim? Espera aí, se ele não estivesse lá no palco, você falaria para mim, você ligaria para mim para falar dele? Não. Por que você está ligando para mim? Porque ele estava lá na frente tocando bateria. Ele tem um status, você não tem, isso incomoda você. Não, pastor, você quer resolver o problema? Então, marco com você semana que vem. Não veio. Conversei com ele, na outra semana, não veio. Aí veio. Fui conversar com ele. Pastor, porque eu sou assim. Tudo bem, mas eu quero falar com você. Você quer resolver o problema? Saiu da sessão, não voltou mais. Aí falou o pastor titular, meu pastor titular. Eu ia dar um discipulado lá no sábado, o pastor titular ia dar na sexta. Quando ele soube que eu ia dar o discipulado no sábado, ele não foi. Ainda passou uma mensagem para o pastor titular dizendo assim, eu não vou para a igreja mais por causa do Guto. E o pastor titular veio falar para mim, pastor, meus pêsames. O cara liga na minha casa, fala mal do irmão, me ofereço para ajudá-lo. Ele não quer, eu vou fazer o quê? Cada um com seus problemas. É mais ou menos isso e pior que acontece, que nós pastores enfrentamos. Se eu não sou firme na minha casa, no ministério, as coisas não são resolvidas. Algumas coisas estão se resolvendo na igreja lá, porque tem pessoas para resolver. Há duras penas, mas tem pessoas para resolver. Só que elas não querem. E elas saem da igreja reclamando do fulano que quis resolver. Essa igreja aqui era uma igreja escolhida de Deus, mas precisava ser corrigida. Faleis a mesma coisa, que não haja divisão entre vós. E vou terminar com isso aqui, ó. E que sejais antes inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Presta atenção. Mente. O problema é na mente. A palavra mental aqui forma a palavra diafragma. É algo que vem de dentro, que afeta a mente e a respiração. A coisa é tão séria que, para fazer bem para essa região, a gente tem que estar unido. Porque tudo que está dividido faz mal dentro de você. Por que você acha que essa geração é uma geração de transtornos do não sei o quê? Síndrome do não sei o quê? Pessoas traumatizadas, pessoas que vivem à base de remédio. Estão fissuradas, traumatizadas, não conseguem vencer na vida. Não tem ninguém que dá apoio para ouvi-las. Uma geração que não tem que entrar nessa. Vocês têm a chance de mudar. Vocês têm que ser melhores que os pais de vocês. Amém? E vocês vão ser melhores que os pais de vocês. E os seus pais têm que torcer para vocês serem melhores. Eu quero, porque eu quero ser melhor do que a minha mãe. O Caleb, meu filho, o Levi, a Cristal, vai ser melhor do que eu. Porque vai ter a chance de não nascer traumatizado, fissurado, sem princípios. Eu não sei se você concorda com essa palavra, mas a realidade aconteceu lá atrás e acontece hoje. Eu não sei como está a sua família. Eu não sei de que cultura você veio. Você precisa, pai, os homens aqui, ó, sejam homens de fato.
Seja a voz profética dentro da sua casa. Mães, sejam uma bênção, sejam submissas. Entendam isso, resolvam o problema. Converse com o filho, chama, resolva. Filhos, obedeçam os pais de vocês. Estejam debaixo dessa proteção. Eu falei para eles no acampamento, e vou terminar com isso, que mandamento, estatutos, leis, preceitos, são de Deus, amém? Vem de Deus, mas é para nós. Mandamento não é para Deus, é de Deus, vem de Deus, mas é para quem? Para mim e para você, presta atenção. Mandamento no hebraico é mitzvah, a raiz dessa palavra é tzavá, significa necessidade de saber aquilo que me protege. Você entende isso? Primeira coisa, necessidade. Nós temos necessidade de mandamentos. Nós temos necessidade de alguém que dê uma voz de comando. Caleb, você não vai. Cristal, você não vai. Faz isso aqui, por favor. Voz de comando. Por quê? Você tem necessidade de obedecer. Por quê? Você precisa saber, sabedoria, saber. Proteção. Mandamento é proteção, gente. É necessidade para mim, para você. Eu preciso saber, você precisa saber. Protege a mim, protege você. Amém? Amém? Sai daqui, pai, mãe, sabendo que vocês, há tempo ainda, vocês estão vivos. Há tempo de você entrar com a sua esposa e conversar aquela conversa. E tratar o assunto, amém? Eu sei que vai ser duro para muita gente aqui, mas tenha coragem. Tenha coragem, em nome de Jesus. Porque Paulo convoca ali, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai voltar para sua casa, você vai ser obediente. Obediência significa parar para ouvir. Parar para ouvir, respeito e executar. A primeira função da obediência não é executar. A primeira função da obediência é parar para ouvir. Depois você respeita e depois você executa. Porque você pode fazer as coisas, porque não parou para ouvir, fazer tudo errado e achar que obedeceu. É o grande problema da igreja. Uma igreja que não sabe ouvir a voz de Deus, não sabe da vontade de Deus. A crise da igreja hoje, são muitos que muitos pregadores falam, mas eu vou dizer para aqui uma crise terrível da igreja. Não sabem ouvir a voz de Deus. Não discernem a voz de Deus, porque não discernem, não tem direção de Deus. Isso em todo lugar. Lá na minha igreja, a gente vive falando isso, e as pessoas continuam fazendo as coisas erradas. Depois vem no gabinete para perguntar, você consegue ouvir a voz de Deus? Pastor, nem lê a Bíblia. Então, você não lê a Bíblia, você não ora. Você é papagaio, reproduz o que o pastor fala no púlpito. Tem gente que só vive isso. Não lê a Bíblia, não ora. Crente carnal. Porque crente espiritual lê a palavra e ora. Ora. Paga o preço. Entende que a princípio perdão resolve, a reconciliação resolve, a confissão resolve. Vou dizer um negócio para vocês. Vale a pena pagar o preço pela obediência. Você vai ver o resultado na sua família. Você vai ver o resultado nos seus filhos. Você verá isso acontecer. Seja obediente. Homens aqui, voltem para suas casas. Sejam homens e obedientes. Mulheres, sejam obedientes. Filhos, sejam obedientes. Essa é a mensagem para esta igreja aqui hoje. Como se fosse o último dia de todos nós aqui. Amém?